Olá, galera! Hoje temos Ciranda da Leitura. Correm lá e peguem o livro Emília no País da Gramática de Monteiro Lobato e vamos abrir na página 44, no acampamento dos verbos. Hoje eu vou começar já fazendo um parênteses para vocês, tá bom? Sabe aquelas linhas de rodapé que ficam embaixo do livro? É mais ou menos isso que eu vou fazer agora. Neste capítulo, Monteiro Lobato vai falar sobre os verbos no infinitivo e suas conjugações. Você vai falar, mas nós estamos estudando isso direto. Exatamente, estamos fazendo lição direto sobre isso. E eu conversei com vocês sobre 3 conjugações, certo? A primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em er. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Neste capítulo, Monteiro Lobato fala de uma quarta conjugação, que são os verbos terminados em or. Só que hoje em dia, essa quarta conjugação não existe mais. Os verbos terminados em or migraram para a segunda conjugação, certo? Então, junto com o er na segunda conjugação, hoje em dia o or também faz parte da segunda conjugação. Então, aí nós iremos ler na íntegra o capítulo, tá bom? Onde Monteiro Lobato fala de uma quarta conjugação, mas hoje não existe mais. Preparados então? Abrindo na página 44, uma boa leitura para nós! No acampamento dos verbos. Agora iremos visitar o campo de Marte, onde vivem acampado os verbos. Uma espécie muito curiosa de palavras. Depois dos substantivos, são os verbos as palavras mais importantes da língua. Só com um nome e um verbo já podem os homens exprimir uma ideia. Eles formam a classe militar da cidade. Mas que é um verbo, afinal de contas? Perguntou Pedrinho. Verbo é uma palavra que muda muito de forma e serve para indicar o que os substantivos fazem. A maior parte dos verbos assume 65 formas diferentes. Nesse caso, são os camaleões da língua, observou Emília. Dona Benta diz que camaleão está sempre mudando de cor. 65 formas diferentes? Isto até chegar a ser um desaforo. Os nomes e os adjetivos só mudam 6 vezes para fazer o gênero, o número e o grau. Pois os senhores verbos até cansam a gente de tanto mudar, disse o rinoceronte. São palavras políticas que se ajeitam a todas as situações da vida. Moram aqui em 4 grandes acampamentos, ou campos de conjugação. Os 4 acampamentos ocupavam todo o campo de Marte. Cada um trazia letreiros na entrada. Emília leu o letreiro mais próximo, acampamento dos verbos da primeira conjugação. Em letras menores vinha um aviso. Só permitido entrada aos verbos de infinitivo terminados em ar. Que quer dizer infinitivo? Indagou o Narizinho. É uma das 65 diferentes formas de verbo e a que dá nome a toda a tribo. O acampamento imediato era o da segunda conjugação para os verbos terminados em er. O acampamento seguinte era o da terceira conjugação, para os verbos terminados em ir. E o último acampamento era o da quarta conjugação, para os verbos terminados em or, aquele que não existe mais, hein, turminha? Os últimos serão os primeiros. Vamos começar a nossa visita por este último. Dirigiram-se todos para o acampamento da quarta conjugação. Mas o desapontamento foi grande. Estava quase vazio. Apenas viram lá o verbo por e sua família.
Onde anda o pessoal desta conjugação? Este acampamento pertence exclusivamente ao verbo por e seus parentes: compor, propor, dispor, depor, antepor, supor e outros do mesmo naipe. Antigamente, por pertencia à segunda conjugação e chamava-se poer. Mas o tempo, que tanto estraga e muda os verbos como tudo mais, fez que apodrecesse e caísse o E do poer e ficou por, como hoje está. E os gramáticos tiveram que criar para ele uma conjugação nova. Seria muito mais simples fabricarem um E novo de pau para substituir o que apodreceu. Lembrou Emília. Parece muito mais simples, mas não é. Os gramáticos mexem e remexem com as palavras da língua e estudam o comportamento delas. Xingam-se de nomes rebarbativos, mas não podem alterá-las. Quem altera as palavras e as faz e desfaz e esquece umas e inventa novas é o dono da língua, o povo. Os gramáticos, apesar de sua importância, não passam dos grilos da língua. Nesse caso, insistiu Emília, era deixar o por lá mesmo, com letreirinho no pescoço. Ele é poer. Se está por, é porque o E apodreceu e caiu. Mas vamos ver outro acampamento. Foram para o acampamento da segunda conjugação. Oh, lá sim, estava coalhado de verbos, a ponto de os meninos nem poderem andar. O momento era bom. O batalhão do verbo ter, que é um dos mais importantes, ia desfilar. Uma corneta soou e o desfile teve começo. Esse batalhão compunha-se de 65 praças ou pessoas distribuídas em companhias ou modos e em pelotões ou tempos. Abria a marcha ao modo indicativo com 30 soldados, repartidos em 5 tempos. Na frente de todos vinha o tempo presente, composto de 6 soldadinhos, cada qual com um pronome no bolso. Os verbos sabem andar sós, vivem ligados a alguém ou alguma coisa, que é o sujeito. E quando o sujeito não está presente, botam no lugar dele um pronome. Os nomes dos 6 soldadinhos do tempo presente eram tenho, tens, tem, temos, tende e tem. E os pronomes que traziam no bolso: eu, tu, ele, nós, vós, eles. 6 soldadinhos vivos e energéticos que marchavam muito seguros de si. Bravos! Gritou Emília. Pelo jeito de marchar, a gente vê que eles têm mesmo. Em seguida veio o segundo tempo, cujo nome era pretérito imperfeito. Tinha igual número de soldadinhos ou pessoas, embora menos jovens e com cara menos vivas. Chamavam-se tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tinheis e tinham. Esses não têm, tinham, observou Pedrinho. Por isso estão meio jururus. Depois veio o terceiro tempo, chamado pretérito perfeito, composto igualmente de 6 soldadinhos de olhos fundos, amarelos, magros, com expressão de medo na cara. Eram eles: tive, tiveste, teve, tivemos, tivestes e tiveram. Estou vendo, comentou Emília. Tiveram, já não tem mais nada. Os bobos, bem feito. Quem manda? Quem manda o quê, Emília? Indagou o Narizinho. Quem manda perderem o que tinham. Agora, aguentem.
Depois desfilou o quarto tempo, chamado pretérito mais que perfeito. Eram também 6 soldados. Tivera, tiveras, tivera, tivéramos, tivereis, tiveram. Depois passou o quinto tempo, chamado futuro, e foram recebidos com palmas por serem soldadinhos dos mais alegres e esperançosos. Terei, terás, terá, teremos, tereis, terão. Estes são espertos, disse Pedrinho, sabem contentar a todo mundo. Viva o futuro! Estava terminando o desfile do modo indicativo, que exprime o que é ou a realidade do momento. Houve um pequeno descanso antes de começar o desfile do modo condicional, muito mais modesto que o outro, pois se compunha apenas de 6 soldados. Teria, terias, teria, teríamos, terieis e teriam. Emília não gostou deste modo. Achou-o com cara de mosca morta. Houve nova pausa, terminada a qual desfilou o modo imperativo, que era orgulhosíssimo. Compunha-se apenas de 2 soldados carrancudos, com ar autoritários, que o próprio Napoleão. Eram eles o tem e o tende. Só fazem isso, explicou Quindim. Mandam que o pessoal tenha. Tenha que coisa? Indagou Emília. Tudo quanto há. Quanto o imperativo diz para você, com voz de ditador. Tem juízo, Emília? Ele não está pedindo nada. Está mandando como quem pode. Ouviu? Fedorento! Exclamou a boneca com um muxoxo de pouco caso. Depois desfilou o modo subjuntivo, com 3 tempos de 6 pessoas cada um. O primeiro tempo de modo presente trazia os soldados. Tenha, tenhas, tenha, tenhamos, tenhamos, tenhais e tenham. Em seguida desfilou o segundo tempo, de nome pretérito perfeito, com os seus 6 soldados. Tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivesseis e tivessem. E por fim desfilou o terceiro tempo, ou futuro, com os seus 6 soldados. Tiver, tiveres, tiver, tivermos, tiverdes e tiverem. E pronto! Acabou-se o modo subjuntivo, que é o modo que indica alguma coisa possível. O que vem agora? Perguntou o menino. Vai desfilar agora o modo infinitivo, respondeu Quindim. Esse modo só tem 2 tempos, o presente impessoal, com um soldado único, ter, e o presente pessoal, com 6 soldados, ter, teres, ter, termos, terdes e terem. Exclamou Emília, quando viu passar muito teso e cheio de si o soldado ter, do presente impessoal. Este é o tal infinito, pai de todos, e o que dá nome ao verbo. Um verdadeiro general, merece parabéns pela disciplina da sua tropa. Fechava a marcha do modo infinitivo o particípio presente, composto do soldado tendo, seguido logo depois do particípio passado, composto também de um só soldado, um veterano muito velho, com o peito cheio de medalhas, tido. Parece o Garibaldi, asneirou a boneca, escangalhado, mas glorioso. Estava a fim da revista do verbo ter. O rinoceronte perguntou aos meninos se queriam assistir a outras. Não, respondeu Narizinho. Quem vê um verbo, vê
todos. Só quero saber que história é essa de verbos regulares e irregulares. Estou notando ali uma cerca que separa um dos outros. Verbos regulares são os bem comportados, explicou Quindim, os que seguem as regras muito direitinhos. Verbos irregulares são os rebeldes, os que não se conformam com a disciplina. Esse senhor ter, por exemplo, ele é irregular, visto como não segue o paradigma da segunda conjugação. Que paradigma é esse agora? Indagou Pedrinho. Cada conjugação possui o seu regulamento, ou paradigma, a fim de que todos os verbos regulares formem as suas pessoas sempre do mesmo modo. Que pessoas, Quindim? Os soldadinhos são as pessoas dos verbos. Creio que já expliquei. Tenho, tens, tem, temos, tendes e tem. Por exemplo, são as 6 pessoas do tempo presente do modo indicativo. Com que então o tal ter é irregular, hein? Não parecia. Além de regular, é auxiliar. Os verbos ter, ser, estar e haver são chamados verbos auxiliares, porque além de fazerem o seu serviço, ainda ajudam outros verbos. Quando alguém diz, tenho brincado muito, está botando o verbo ter como auxiliar do verbo brincar. E que outras qualidades do verbo há? Muitas. Verbo é coisa que não acaba mais. Há verbos defectivos, uns coitadinhos com faltas de modos, tempos ou pessoas. Há os verbos pronominais, que não sabem viver sem o pronome oblíquo adiante ou atrás, como queixar-se. Sem esse se ou outro pronome, ele não se arruma na vida. Há os verbos ativos, que dizem o que o sujeito faz, e há os verbos passivos, que dizem o que fizeram para o sujeito. A frase eu comi o doce está com um verbo passivo, foi comido. Se formos falar tudo a respeito de verbos, ficaremos aqui o dia inteiro. Gentinha que muda de forma como eles fazem, dá panos para mangas. E são exigentíssimos. Uns não sabem viver sem um complemento adiante e por isso se chamam verbos transitivos. Outros dispensam o complemento e por isso se chamam intransitivos. Queimar, por exemplo, é transitivo, porque exige complemento. Se alguém diz, o fogo queimou, seja mato, lenha ou carvão, constitui o complemento objetivo de queimou. E os intransitivos? Esses não pedem complemento. Como eu já disse, o verbo morrer, por exemplo, é intransitivo. Quando a gente diz, o gato morreu, a frase está perfeita. E ninguém pergunta mais nada. Eu pergunto, gritou Emília. Pergunto de que morreu e quem o matou e onde jogaram o cadáver. Quindim coçou a cabeça. Gente, deu, né? Que loucura que é a nossa língua. Fala a verdade, fala sério, galerinha. Verbo é uma loucura, né? Mas é isso aí, turminha, é dessa forma que a gente vai aprendendo e ampliando, né, o nosso vocabulário, a gente vai ampliando os nossos conhecimentos, tá bom? Então, essa leitura aí foi só o início do que teremos pela frente de lições, tá bom, turminha? Então, adorei estar com vocês aqui em mais uma Ciranda da Leitura. Agora vamos lá para os vídeos das atividades. Tchau, galera!